também criticava fortemente a hipocrisia na qual aqueles praticantes da religião fundamentada na crença viviam. Jesus critica toda manipulação, ele critica todo engano que aquele grupo da religião, da crença construída até aquele momento, faziam com as pessoas. E foi assim que Jesus então ele estabeleceu a sua igreja comunidade, ou seja, pessoas da consciência do Evangelho. E essa comunidade de Jesus, essa igreja comunidade de pessoas que tinham a consciência do Evangelho, eles influenciaram o mundo naquela época, e influenciaram de tal maneira que essa influência vai durar durante 4 séculos. Eles, com a fé na perspectiva do Evangelho, eles influenciam o mundo durante 4 séculos. Aquilo que Jesus estabeleceu, aquilo que Jesus imprimiu na consciência dos apóstolos, e eles passaram adiante, e outro passando adiante, outro passando adiante, sendo discípulos, vivenciando essa consciência do Evangelho, eles influenciaram durante 4 séculos. E eles influenciaram não sendo uma religião, eles influenciaram como pessoas da consciência, influenciaram com a fé na perspectiva do Evangelho. Não havia nada institucionalizado, era um movimento espontâneo, era o agir de Deus, eles eram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, depois de 4 séculos dessa influência do Evangelho da Graça através dos discípulos de Jesus, de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, o que acontece? No ano 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, que era muito esperto, ele se aproveitou do crescimento do Evangelho em quase todas as regiões do Império Romano. E o que ele fez? Ele fez algo para aumentar a sua força política. Ele tem uma jogada. Ele fez o seguinte: ele acabou com a perseguição aos cristãos que havia no Império. E ele teve uma outra atitude. Ele concedeu benesses, como por exemplo, isenção de impostos para quem, entre aspas, se convertesse ao que ele havia chamado de cristianismo. E foi a partir daí que o movimento livre, aquele movimento espontâneo do Evangelho que estava acontecendo até então, aquele movimento espontâneo do Evangelho da graça de Cristo, ele foi perdendo a sua essência, ele foi deixando de lado os seus conteúdos, porque a partir dali aconteceu essa mistura, essa simbiose de Estado e igreja, a simbiose de religião e poder. Isso foi minando as bases e os conteúdos daquele movimento tão lindo e livre que vinha acontecendo até então. A institucionalização do cristianismo como religião ali oficial do Império, ela trouxe consigo os males da consciência religiosa
e das crenças supersticiosas, além do chamado clericalismo, porque agora vai ter uma classe de gente especial, que é o clero, que é gente especial acima das outras pessoas e que tem influência política e que tem a influência religiosa e espiritual também. E este período na história é chamado o período da Idade Média ou medieval. E esse período, então, ele vai durar aproximadamente 1.300 anos. 1.300 anos. 1.300 anos. E durante esse período, as crenças religiosas, elas foram construídas assim em escala industrial e se tornaram um meio de manipulação, exploração e domínio das pessoas durante todo esse período. E é nesse período também que muitas pessoas foram mortas de maneira cruel, queimadas, afogadas, e foram tidas como hereges, como pessoas bruxas. Só que muitas dessas pessoas, na verdade, eram pessoas da consciência do Evangelho, e foram perseguidas e mortas pela religião oficial da época, no caso, o cristianismo, simplesmente pelo fato de contestarem a igreja-estado, contestarem as crenças supersticiosas e as práticas que haviam na época. Aí depois desses 1.300 anos, aquele período que houve um domínio da crença, manipulando a política, manipulando a economia, manipulando o conhecimento, todo julgo, toda opressão, toda manipulação, durante 1.300 anos, fundamentados na crença religiosa e na superstição. Aí surge na história um movimento chamado renascentismo. E aí, com o surgimento do renascentismo, aos poucos foi a igreja oficial, a religião oficial, ela foi perdendo o seu poder e o seu monopólio, principalmente no que se refere à transmissão do conhecimento, porque até então o conhecimento não era baseado em investigação. Como a igreja, o Estado, ela tinha domínio das coisas, o conhecimento era baseado em crendices e superstições. Era de cunho simplesmente religioso. E o renascentismo, ele vem com outra proposta do conhecimento baseado na investigação e não na crença supersticiosa. E é nesse período, então, dentro desse período, que acontece aquilo que é chamado de reforma protestante. Logo depois, vem um outro movimento chamado iluminismo, que fez fortes críticas àquela fusão, aquela simbiose de religião e monarquia, religião e política. Eles criticam fortemente e vão trazer uma nova perspectiva para a sociedade, que tem influência até os nossos dias. E aí, com o advento da ciência, com a explosão da ciência, a expansão no campo do conhecimento, a ciência vem muito forte, expande o conhecimento. Aí vai ocorrer, por volta do início do século XX, alguns estudiosos, eles vão dizer o seguinte: o pessoal responsável pela enciclopédia britânica, eles afirmaram que o futuro traria uma nova civilização. Uma civilização que surgiria
sem as cargas das crenças religiosas, e eles começam a expor a insensatez de crenças e conceitos que haviam sido aceitos até então por influência de todo aquele período de 1300 anos, as crenças, as superstições. E eles falam: olha, nós temos a esperança que daqui para frente tudo isso talvez não exista mais. Esta exposição do erro, segundo eles, faria com que as pessoas elas deixassem de ser supersticiosas, que elas se tornassem menos supersticiosas, que essas coisas, essas superstições ficassem mesmo no passado. Só que algo aconteceu. Ao contrário do que os intelectuais esperavam, tinham como expectativa, nem as superstições e nem as crenças se findaram com o avanço do conhecimento, com o avanço da ciência, com o avanço tecnológico. Muitos achavam que o homem moderno, ele não ia mais difundir as suas patas de coelho, arruda, a sua figa, as suas fitas vermelhas, ferraduras atrás das portas, patuás diversos. Para a decepção geral desses otimistas, tem ocorrido justamente o inverso. Por quê? São milhares e milhares de pessoas de todas as classes sociais que se envolvem com alguma forma de superstição e de crença, inclusive nos nossos dias, na sociedade chamada pós-moderna. E aí eu chego até aqui pelo seguinte, porque uma coisa é muito importante a gente entender, a gente compreender. É muito importante para que se tenha uma espiritualidade sadia, conforme o Evangelho, é muito importante saber diferenciar o que é crença e o que é fé. Porque crença não é fé, e fé não é crença. E aí a gente quer rapidamente conceituar essas duas coisas, a crença e a fé, para a gente perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conceituando a crença ela pertence ao conjunto das construções humanas. É algo que se vincula à cultura, se vincula à coletividade e à construção humana do sagrado. É o homem construindo o sagrado. É o homem construindo objetos de culto, dos seus modus operandi espirituais, as suas mecânicas rituais. Então as crenças também, elas são valores agregados, e em geral elas são heranças. E sendo heranças, elas têm a ver com o elemento humano, cultural e antropológico. As crenças têm a ver com uma construção, geração após geração, é passado de pai para filho e assim por diante, geração após geração. Dados que são oferecidos e desenvolvidos por um grupo humano que se sofisticou no curso das gerações e virou uma teia, virou uma construção que para um determinado grupo, toda aquela construção, ela faz sentido. E em geral, a crença ela se vincula às memórias ancestrais, aos antepassados, de tal forma
que ela vai se tornar um meio de preservação de identidades e também de transferência de realidades comuns. E ela vincula a pessoa aos que lhe antecederam. E aí, é por isso que as crenças, por causa desse vínculo com os que antecederam, ela tem um grande poder afetivo, porque elas se vinculam ao pai, ao avô, à avó, ao bisavô, à mãe, à história da família, da pessoa, e a todos aqueles que, de alguma forma, fizeram uma espécie de sacrifício para conduzir ela por um caminho bom. Então, essa carga afetiva. E é exatamente por isso que as pessoas, elas se vinculam à crença de uma maneira assim visceral, de tal maneira que, mesmo quando elas se deparam com a fé na perspectiva do Evangelho, para elas, deixar a crença psicologicamente equivale a ela desvalorizar o pai, desvalorizar a mãe, o avô, a família e todo aquele pessoal que construiu isso. Para ela é difícil deixar isso, esse vínculo parental, deixar as construções, os rituais que veio passando de geração em geração, deixar os objetos sagrados, ou seja, tudo aquilo que fez parte da memória coletiva e individual, mas que não necessariamente tem a ver com a fé na perspectiva do Evangelho. Isso é a crença. Então, sintetizando, ela vai ser a construção humana do sagrado. E não necessariamente essa construção do sagrado tem a ver com Deus e a ver com o Evangelho. E o que é a fé? A fé na perspectiva do Evangelho, ela vem desconstruindo toda a crença. É só você olhar o ministério de Jesus descrito nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A fé na perspectiva do Evangelho, ela vem fazendo isso, desconstruindo toda a crença. É o que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é anticrença. Totalmente. E ele é anticrença, não somente em relação ao paganismo politeísta, que adora vários deuses, que é envolvido claramente com feitiçarias, com bruxarias, com toda espécie de sacrifícios, objetos sagrados, locais sagrados, não somente em relação ao paganismo que nós conhecemos, mas também há uma boa parte do cristianismo que é feito de crenças. Nós vimos que na Idade Média, medieval, a religião oficial foi o cristianismo, carregado de crenças e superstições. E o Evangelho combate também essas construções que existe dentro do próprio cristianismo. E aí nós temos alguns exemplos. Dizer que se tem que rezar para o anjo da guarda não tem a ver com a fé na perspectiva do Evangelho, mas é uma crença. Dizer que Maria, mãe de Jesus, foi virgem a vida inteira é crença, não é fé na perspectiva do Evangelho. Ela teve uma vida conjugal com seu marido José e teve filhos. Então é algo agregado, construído. Dizer que os elementos da ceia literalmente se transformam no corpo e no sangue de Cristo é uma construção, é crença, é agregado.
dizer que existe uma região dimensional chamada purgatório para as pessoas purificarem a sua alma para depois irem para o céu, é uma construção, é uma crença. E aí vamos trazer mais para o campo nosso aqui, que a gente chama evangelho, dentro do cristianismo. Algumas coisas que têm mais a ver com crença do que com a fé na perspectiva do evangelho. Por exemplo, as pessoas afirmarem que o templo, o santuário é casa de Deus. É uma construção, é crença. Deus não tem casa, Deus não tem endereço. O encontro de pessoas em torno da simplicidade do evangelho pode ser casa de Deus. Mas desde quando Jesus falou que os adoradores adoram em espírito e em verdade, que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, acabou. Deus não tem endereço. O altar é o coração das pessoas. Então, Deus não tem casa. Deus não tem casa feita por mãos humanas. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E aí, dentro disso, as pessoas querem dizer que esse lugar mais alto que tem em toda a igreja é um lugar especial, aonde só pessoas especiais, só pessoas de alguma forma que manifestam o poder pode subir aqui, porque esse lugar é o lugar sagrado. Isso é uma construção. E você já parou para pensar porque na maioria das igrejas se tem um lugar mais alto? Na frente? Está passando uma mensagem. Está querendo passar uma mensagem subliminar. É que existe um grupo de pessoas que é mais especial do que os outros, que é o clericalismo, que são os sacerdotes, os ungidos do Senhor. E por isso é mais alto. Mas você não vê isso no Evangelho. Isso tem mais a ver com a crença. As pessoas falam que tem o púlpito, olha o púlpito de uma maneira supersticiosa, de acordo com a crença. E todos aqueles que vierem aqui atrás, seja de madeira, o púlpito, seja de acrílico ou o que for, é a boca de Deus falando. Talvez. Eu tenho visto na maioria das vezes não. Porque se sair o Evangelho da graça de Jesus, aí é Deus falando. O fato de estar simplesmente atrás de um púlpito não quer dizer que é boca de Deus falando. Então as pessoas vão construindo coisas. Não, ali é o altar, não põe nada ali não, altar. Não sei se o Alexandre lembra, ele tinha a banda Êxodo, e eu me meti a besta de que ele cantava, não estava nada de rock. E a gente foi ensaiar numa igreja, não sei se ele vai lembrar, faz um tempão. E aí a gente estava ensaiando numa igreja, não tinha ninguém, e a gente foi para ensaiar e ficar atrás do púlpito. Aí teve um cara, um rapaz, falou assim, aí ele, atrás do púlpito não. Ele não queria que a gente chegasse perto do púlpito, porque na concepção religiosa dele, era um lugar sagrado. Mas não tem pão, não sei nem ler. Aí não. Porque é isso. Vai agregando crendice. Esses dias, eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Um pastor chamou o pessoal para orar à frente, no altar. E aí ele começou a orar por um homem, orando, né? E ele estava com uma garrafa de água na mão, e ele começou a orar, e aí ele se empolgou, ele põe a água na boca, né? Orando pelo rapaz, e com a água na boca, ele vai na boca do irmãozinho lá, e cospe a água na boca do irmão. Aí o irmão foi cheio da água, cheio da baba, levantou a mão e caiu. Falei, vixe, se fizer isso aqui, se fizer comigo, você vai tomar. Eu falei, gente, que horror. Esses dias, não sei se vocês viram, um pastor
pegou um carro importado que ele tinha e entrou com um carro na igreja. Alguém viu isso aí? Entrou com um carro na igreja e ele falando: olha, toquem no carro, porque vocês vão receber a mesma unção e prosperarão como eu. Toca no carro e vocês vão prosperar como eu. E aí são construções que têm a ver com a crença. Vocês sabem quem começou com esse negócio de orar pelo copo com água no rádio e pedir para a pessoa beber? Vou dizer para vocês. Começou 40, 50 anos atrás com Alziro Zarur, que era espírita. Ele começou, incentivou e divulgou essa prática. E aí você sabe depois quem começou a fazer isso? Quem? Os pastores. Põe um copo com água aí, nós vamos orar, você vai tomar e você vai ser abençoado. Mas quem começou com isso? Foi Jesus? Foi os apóstolos? Os pais da igreja? Os reformadores? Não. Alziro Zarur. E o pessoal vai atrás, não é? Então vai enchendo as pessoas de crença. Quer ver outra crença que tem no meio evangélico? E o pessoal deixa as pessoas perturbadinhas e abaladas psicologicamente e com fardo pesado e com culpa. Os caras ficam falando assim: se você não der o dízimo, sua vida vai para trás, nada vai prosperar, vai dar tudo errado na tua vida financeira. Isso é fé na perspectiva do Evangelho? Não. Eu falo o que é isso aí. Sabe o que é isso aí? É um setinho do bravo. Isso é 17 de janeiro. É manipulação, coação para as pessoas darem. Porque a fé na perspectiva do Evangelho fala de outra coisa: de espontaneidade, liberalidade, solidariedade, de estender a mão ao pobre, ao necessitado. Agora, esse tipo de manipulação parece bobeira, mas você vai encontrando gente perturbada, perturbadinha, com coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E é assim, tem tantas outras que o tempo não nos permite, eu vou correr aqui, que são construções, que são crenças. Aí acontece o seguinte, que os chamados sacerdotes, padres, pastores, bispos, apóstolos, né, chamam essas coisas de fé. Fala que isso é fé. E as pessoas, elas se submetem a elas e vivem durante anos e anos e chegam ao ponto da frustração e da confusão mental, simplesmente pelo fato de não entenderem o que é a crença da religião, o que é elemento agregado, o que é a construção humana do sagrado e o que é fé na perspectiva do Evangelho puro e simples. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como relação com Deus. É isso. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como meio de agradá-lo. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como poder que atua pelo amor. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como constrangimento de amor no coração que cresce em devoção. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como conforto e proteção sem magia, sem feitiçaria. A fé na perspectiva do Evangelho é a fé como confiança no cuidado do Pai. A fé na perspectiva do Evangelho como fé, como poder que brota do íntimo para nós sermos o que Ele quer que sejamos no mundo aonde nós vivemos. Fé
na perspectiva do Evangelho, como olhar existencial que nos conduz a perseverarmos e até mesmo nos gloriarmos nas tribulações. Percebe que não tem nada a ver com construção humana do sagrado, não tem nada a ver com ritual construído, não tem nada a ver com magia. E por fim, a fé nos leva a antever a glória de Deus por vir a ser revelada plenamente em nossas vidas. E aí eu quero fazer menção, como eu já fiz da outra vez, ainda dentro desse assunto da fé, conceituando a fé, numa pregação do Alexandre, de 16 de fevereiro de 2003, quando ele era candidato ao ministério lá no aeroporto. Eu não estava lá, mas depois a gente bateu um papo e conversando, ele falou do que ele havia falado ali, a pregação que ele havia feito. E eu anotei algumas coisas, isso é de 12 anos atrás, para mostrar que a gente já compartilhava algumas coisas a respeito do que a gente vem falando, talvez não com tanta luz ou esclarecimento e lucidez que foi desenvolvido no decorrer dos anos, mas já falávamos. Ele diz aqui, falando, foi uma pregação sobre Hebreus 11, falando da fé para qualquer situação. Ele diz aqui: a utilização da fé tem sido a base de muitas pregações que estimulam as pessoas a conquistarem pela fé, tomarem posse pela fé. No entanto, vinculam a fé unicamente e exclusivamente a conquistas, vitórias e sucesso segundo o padrão humano. Mostram uma fé incompatível com o sofrimento, com as situações difíceis. Se você está doente, desempregado, necessitado, é porque lhe falta fé. Ele vai dizer ainda aqui: muitas vezes o homem prova a fé, outras vezes a fé prova o homem. E textos como diz assim, que diz: a minha graça te basta, no mundo tereis aflições, bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Isso porque a vida na fé nem sempre envolve o sucesso pelos padrões do mundo. Nem sempre o crente experimenta a libertação, a cura, o livramento, e etc, etc. A vida humana é incompleta. Os próprios patriarcas não encontraram algo completo neste mundo. Receberam o que Deus lhes deu, esperando a plenitude de bênção no porvir. Aí ele vai concluir dizendo o seguinte: a fé e o sofrimento não são incompatíveis. No entanto, a fé santifica o sofrimento, e no meio da aparente derrota sobrevém a promessa do futuro. Precisamos viver uma fé para qualquer situação, pau para toda obra, fé na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Alexandre Oliveira, 2003. Para a maioria dos cristãos de hoje, a fé, ela é apenas uma crença moral e comportamental, de um lado. E de outro lado, é apenas um poder mágico, uma magia, mediante o qual se pode obter coisas, conseguir coisas, conquistar coisas, bens materiais e proteção contra todas as situações ruins. Para grande parte dos cristãos de hoje, a fé foi reduzida a estas coisas. É por isso que quando as pessoas
que estão dentro desse contexto se deparam com a realidade dura da vida, elas estão ficando sem chão, sem base nenhuma, doentes na mente, doentes emocionais, frustradas, porque é construído todo um mundo ilusório. Só que no chão da existência não é assim. No chão da existência a vida é dura, a vida dá paulada, a vida nos agride. Se a pessoa viveu numa construção de mundo, de Alice no País das Maravilhas, quando ela encara o real, ela não suporta. Ela não suporta. Fé não é crença. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. Eu quero fazer mais uma menção de uma postagem no Facebook que o Alexandre postou no dia que a cunhada dele estava hospitalizada e o sobrinho, né? Aí ele postou algo sobre fé que eu acho interessante e tem a ver. Conceitua a fé. Só tenho certeza do que não vejo e a convicção do que espero, pela certeza e convicção do amor daquele que sempre me vê. Assim é minha fé. Assim é minha fé. Portanto, as crenças trabalham com o passado, as coisas que foram. A fé fala de esperança, fala das coisas que se esperam, fala de futuro. A fé, na perspectiva do Evangelho, ela olha para frente. Para frente. Lembra quando diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo vai dizer: deixando para trás as coisas, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Para frente. Então, as crenças trabalham com o legado das coisas que se vê e com os fetiches. Então, a crença tem que ter um objeto sagrado, tem que ter um ponto de toque, tem que ter um intermediário. A crença é assim, precisa do fetiche, precisa do ponto de toque. Ela é assim. A fé não. A fé vai além do visível, dos sentidos e das sensações emocionais. A crença só suporta quando tudo vai bem, enquanto as coisas estão caminhando bem, aí ela suporta. A fé não. A fé, ela suporta tudo, porque é a fé naquele que tudo venceu, inclusive a morte. Eu estou falando de Jesus Cristo. Quando a vida esmaga a crença, ela se acaba. Quando a existência esmaga a fé, ela cresce, ela vai crescendo, ela não pode ser contida. Fé na perspectiva do Evangelho diz, como diz aqui em Hebreus: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Também diz aqui em Hebreus, falando desses homens de fé na perspectiva do Evangelho, mesmo antes da vinda de Cristo, eles viviam nessa fé, nessa perspectiva. Diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. E
dentre tantos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, que é mencionado em Hebreus, e outros que vieram já na era cristã, eu quero fazer menção rapidamente, para a gente ir terminando, de um desses homens, mais recente, que é chamado John Wesley. Ele foi um homem que viveu no século XVIII, e foi um pastor, um sacerdote, um ministro da igreja anglicana na Inglaterra. E veja que interessante, ele viveu 34 anos. Mesmo sendo sacerdote, que ele estudou teologia, tinha uma boa formação, foi ordenado ministro anglicano, ele viveu 34 anos sem compreender a fé na perspectiva do Evangelho. Porque, na verdade, ele vivenciava a crença com uma consciência religiosa. E sabe qual é a prova disso? Foi a maneira que ele se expressou ao retornar de uma viagem missionária evangelística, de uma missão evangelística entre os índios da Virgínia. Ele disse o seguinte: fui à América evangelizar os índios. E olha o que ele diz: mas quem me converterá? Quem me converterá? 34 anos vivendo num contexto religioso. E naturalmente ele tinha a consciência, a crença da religião. E ele disse isso, fazendo missão. Quem me converterá? Somente no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura sobre a carta aos Romanos, este homem, John Wesley, sente o seu coração aquecer. Ele experimenta uma grande confiança em Cristo e recebe a segurança de Deus que havia perdoado os seus pecados, depois de 34 anos. Ou seja, sabe o que aconteceu com ele? Ou seja, aquilo que o pessoal chama de experiência do coração aquecido, eu entendo ser nada mais, nada menos do que a consciência de Wesley sendo despertada. Ele teve a consciência despertada. O véu da religião foi removido da sua mente. E ele deixa a consciência religiosa e do mérito para viver a fé na perspectiva do Evangelho da graça de Cristo. E a partir daí, quando a consciência dele é despertada, esse homem nunca mais foi o mesmo. Antes disso, pela sua consciência religiosa, ele ficava receoso em pregar fora das quatro paredes. Achava que o lugar de pregar era só atrás do púlpito e nas quatro paredes. E quando ele tem essa consciência despertada, sabe qual é a mais conhecida frase dele? Ele disse: o mundo é a minha paróquia. Quando ele tem a consciência despertada para o Evangelho e a fé na perspectiva do Evangelho, ele passa a compreender a Igreja de Cristo sem fronteiras. Sem fronteiras. Nos 50 anos seguintes, ele pregou o Evangelho todos os dias. E na maioria das vezes, ao ar livre. Ao ar livre. E essa consciência dele levou ele também, sabe o quê? A se envolver com a obra social. Ele se envolve com a obra social. Ele vai estar muito envolvido com a distribuição de dinheiro aos pobres. Distribuição aos pobres, amparo aos pobres, apoio na reforma educacional, apoio na reforma das prisões e apoio na abolição da escravatura. Consegue perceber o que a consciência do Evangelho faz?
nos faz realmente sermos santos. Sagrado é construção humana. Eu separo esse objeto e falo, esse é o objeto de culto agora. É sagrado, eu separei. Mas santo, somente Deus separa. É Deus que separa o santo. E santo significa separado. Não separado para que você esteja num casulo, agora eu não ando mais com pecadores, não me misturo com as pessoas, não é isso. O santo de Deus, ele é separado por Deus, e separado por Deus para servir. E servir, sabe quem? Servir o mundo. Este é o santo que Deus separou, e só Ele separa. Por isso, este homem se envolve desta maneira, depois que a consciência dele é despertada. 34 anos vivendo com a consciência de mérito, a consciência de esforço para obter a salvação, cumprir as regras dos rituais, e quando a mente dele é descortinada, ele vai para o abraço, ele se envolve com as pessoas, ele proclama o Evangelho. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu um movimento tremendo. As pessoas acham que avivamento é dentro das quatro paredes, nego pulando, nego rodando, nego caindo. Mas quando Wesley teve a mente despertada para a consciência do Evangelho e saiu pregando as boas novas, milhares e milhares de pessoas se converteram. E aí, ele não começou uma igreja nova. Isso nem estava no coração dele. A coisa foi acontecendo espontaneamente. Wesley foi ministro anglicano e morreu pastor anglicano. Ele só foi responsável por ser um instrumento que gerou um movimento, e que era o movimento do Evangelho, assim como havia acontecido antes de 313, quando Constantino promulga lá o cristianismo, a religião oficial. Era espontâneo, as pessoas se reuniam, se não tinham endereço, se reuniam, falavam das coisas do Evangelho. Só depois que o movimento se tornou muito grande, que as pessoas resolveram institucionalizar o movimento. E aí institucionalizou o movimento, ele perdeu aquela liberdade, aquela força, aquela espontaneidade. Então veja, há uma diferença muito grande entre crença e a fé na perspectiva do Evangelho. E eu quero terminar dizendo o seguinte: uma frase de Leonardo Boff, filósofo, teólogo e escritor. Ele disse o seguinte: nosso desafio não é o de criar cristãos, ou seja, dogmatizados na religião cristianismo. Nosso desafio não é o de criar cristãos, mas criar pessoas honestas, humanas, solidárias, compassivas, respeitosas da natureza dos outros. Se conseguirmos, isso é o sonho de Jesus realizado. Aí eu quero te chamar a você olhar para dentro de si, que você responda o seguinte: até esse momento, você tem sido uma pessoa da consciência, da crença, uma pessoa da crença, ou uma pessoa da fé na perspectiva do Evangelho? Você é uma pessoa dos rituais, dos sacrifícios, das barganhas, ou a pessoa da fé simples, do Evangelho, da graça de Jesus Cristo? Ou o que você quer ser?
Ou como você quer caminhar? Esse é o chamado para a gente refletir e pensar. É um desafio. Isso faz a diferença entre uma espiritualidade saudável e uma espiritualidade doentia e confusa. Parece simples, parece um detalhe, mas é algo que faz toda a diferença. E eu tenho certeza que o desejo do coração de Cristo é que nós sejamos simplesmente discípulos. Discípulos que tenham a consciência do Evangelho e que vivam a fé na perspectiva do Evangelho, sem os elementos agregados da crença, que mais atrapalham do que ajudam, que traz restrições para aquilo que é o projeto de Deus, para aquilo que é a obra de Cristo em nossas vidas e na vida de toda a humanidade. Que a graça de Deus nos envolva, o Espírito Santo nos ilumine e que possamos viver a experiência desse descortinar de mente e a consciência despertada por o Evangelho da graça de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Paulo, por essa mensagem e de coração. Eu tenho orado para que nós, como igreja, a gente consiga entender a diferença muito clara entre fé e entre crença. Eu estava comentando esses dias, não lembro com quem foi, mas eu disse o seguinte: a gente podia, se a gente quisesse, meio que fazer um somebody love com a mensagem e em 5 anos ter 5 mil membros aqui. Mas a gente morre, mas morre atirando, crendo que a nossa função é ensinar para vocês o caminho da verdade, o caminho da espiritualidade sincera, da espiritualidade sadia, sem falsas promessas, sem ilusão e sem jogar peso nas costas de ninguém que seja com relação à fé. Amém? Ainda nesse sentido, então, a gente vai recolher agora os nossos dízimos e ofertas, e eu vou dizer algo para vocês: o seguinte, eu devo pregar pelos próximos dias sobre finanças aqui, dízimo, oferta, dinheiro e tal, mas eu queria que vocês soubessem algo que nessa semana teve uma discussão teológica nas redes sociais com relação a dízimo e oferta por conta de um pronunciamento de um pastor que eu admiro demais, que foi contundente com a sua paróquia. Aí alguém filmou e postou no Facebook. Mas a discussão aconteceu por conta de dízimo e oferta. A partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que a gente entende por Bíblia. Então, é o seguinte: o dízimo, ele tem a ver com uma ordenança bíblica. Mas é o seguinte: tem muito cristão, e isso falando para os membros da igreja, cristão que visita, não se sinta pesado por isso, tá bom? Falando com os membros da igreja que não acreditam em dízimo. Falam assim: não, dízimo é do Antigo Testamento, eu sou contra dízimo. Aí a gente tem que refletir o seguinte: aqueles que são contra o dízimo não deveriam também ser contra usufruir de tudo aquilo que o dízimo proporciona, né? Então, assim, eu sou contra dízimo, mas o banco que você está sentado é fruto do dízimo de alguém. O som que você está ouvindo é fruto do dízimo de alguém. O pessoal que assiste a gente pelo Periscope ou pelo site e tal, é fruto do dízimo de alguém. Então é um contrassenso a gente ser contra o dízimo, mas usufruir daquilo que é resultado do dízimo. Em algum momento lá no passado, por N razões, a gente chegou a pensar o seguinte: não, esse templo não é a igreja, então a gente pode ser a igreja fora desse templo. Então o templo fique para quem está brigando por ele.
há anos atrás. E aí o bispo disse uma coisa, falou assim: Alexandre, o templo é da dona Martinha, que era uma senhora aqui da igreja, é da aposentadoria da dona Odete, do seu Moisés. Então, esse templo aqui, ele é fruto do dízimo de alguém. Então seria um contrassenso de dizer: eu sou contra dízimo, mas eu usufruo e tal. E aí o Zé Machado, nessa discussão, disse o seguinte também: que o dízimo é não só uma ordenança para o povo de Deus, como também uma consciência de compromisso coletivo oriunda do prazer de estar juntos. Olha o que ele fala: poxa, eu convivo aqui eu sou abençoado, aqui eu tenho recebido de Deus, aqui eu tenho encontrado amigos, tenho conhecido gente, eu tenho sido edificado aqui, então por que não contribuir com isso aqui? Então ele diz assim: o prazer de estar aqui deve nos mover para o compromisso coletivo. Isso também tem a ver com dízimo, com oferta. E a outra coisa é que nós nunca, desse púlpito, nós vamos fazer apelo místico para você ser dizimista. Não, a gente não quer o seu dinheiro por força e por violência. A gente não quer o seu dinheiro por pressão. Portanto, quem visita a gente, fica relaxado com relação a isso. Quem é membro da igreja, procure discernir isso a partir da palavra de Deus. Tá certo? Procure discernir isso a partir da palavra de Deus. Além da ordenança bíblica, né? O prazer de ser abençoado nesse lugar deve nos mover para um sentimento coletivo. E quando você dá o dízimo, você só não proporciona tudo isso que você está vendo, como você abençoa a gente fora daqui. Tem gente no Golfo Árabe sendo abençoado pelo seu dízimo. Tem gente na selva amazônica sendo abençoado pelo seu dízimo. Agora tem gente que está indo para Papua Nova Guiné como missionário, sendo abençoado pelo seu dízimo. Então tudo isso, o projeto que nós temos aqui com artes marciais, e aí o filho do Mauro, eu não sei se chama, como é que é? Leandro? Olha o tamanho da criança, Miquel. Chama ele para treinar, ele treina ali. Ele é jiu-jiteiro, passador. Desse tamanho é passador, né? E aí é o seguinte: é fruto do dízimo de vocês. Ontem, os adolescentes fizeram algo fantástico. Compraram vasos de flores e saíram pelas casas do bairro. Tocavam a campainha, a pessoa saía, eles presenteavam com um vaso de flor, cantavam o amor de Deus, falavam do amor de Deus, abraçavam e iam embora. Mas por que vocês estão dando? Não. Deus ama você. Então tudo isso também é fruto do dízimo de cada um de vocês. Então a gente, desmistificando isso aí, convida você que entende, sem constrangimento, que entende essa parada de dízimo e oferta, a contribuir na obra de Deus. Então você pode vir à frente, o gasofilácio, essas duas caixinhas verdes que estão aqui. Você que trouxe alimento para o celeiro também pode vir à frente e contribuir com a obra de Deus em nome de Jesus, tá bom? Ou se quiser, eu vou buscar vocês aí. Vocês subirem. Pode. Deus ama pilar com alegria, sem constrangimento, sem. Mas é só para. Acorda aí, tá, meu. E é o interessante o seguinte, né? Eu tenho falado aqui, essa parada assim, não, dízimo, tem que dar 10%. Se você dá os 10%, eu tenho dito e eu vou repetir, e gasta os 90% em desacordo com a vontade de Deus, você está em pecado, mano. Não é assim. A crença é assim: eu dou 10% e estou abençoado. Não é assim, né? Deus, tudo que você tem que ser gasto para a glória do Senhor. Ô Valdir, olha o tamanho do Leandro ali, já zoou. Quero ver. Vamos raspar agora. Vamos usar. Vamos louvar o Senhor, fique de pé. Os pastores podem vir à frente nos ajudar na ceia. Os irmãos também podem vir à frente.
com meus lábios proclamar, vou erguer minha voz só pra te adorar. Pode levantar suas mãos e declarar. Quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, correr para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Irmãos, felizes ou chamados para a mesa do Senhor. Essa mesa não é uma mesa exclusiva da igreja, é uma mesa de todos aqueles que se sentem que são parte do corpo de Cristo. E aí a advertência do apóstolo Paulo para ser o Senhor qual é? Assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Então, não cumpre a mim dizer quem toma ou quem não toma ceia. Cumpre a mim dizer o que a palavra de Deus diz com relação a isso. Que a ceia é para aqueles que estão em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, e aqueles que não estão devem examinar-se a si mesmo, olhar para dentro, se reconciliar com Deus e participar da mesa do Senhor. Portanto, aí a gente vai agora orar consagrando esses elementos. A gente consagra os elementos, faz uma oração de confissão dos nossos pecados. Se o seu pecado tem a ver com o próximo, aceite no seu coração o compromisso de, na primeira oportunidade, você se reconciliar com o próximo, tá bom? Mas não deixe de participar da mesa do Senhor. Essa mesa é para todos aqueles que amam Jesus, é para todos aqueles que entendem o chamado de Deus das suas vidas. Então feche seus olhos. Eu vou pedir que a pastora Marisa faça uma oração consagrando esses elementos ao Senhor. Nosso Deus, Pai Celeste, que desce em amor o Teu Filho, Jesus Cristo, para sofrer por amor a nós. Que o Senhor abençoe esta mesa, que é feita, Senhor, pelo Teu Santo Evangelho, que ordenou que o memorial perpétuo até a sua morte, até que Ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso, pedimos humildemente que ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória de sua paixão e sua morte, sejamos participantes do seu sangue e seu corpo. Peguem e comam, isto é o meu corpo que entregue em favor a vocês. Façam isso em memória de mim. Bebam deles todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Amém. Ainda de olhos fechados, a gente vai fazer uma oração. Caso você ainda não tenha confessado o seu pecado ou os seus pecados, nós faremos essa oração e você pode orar junto conosco. A pastora Débora vai orar nesse momento pela confissão dos nossos pecados em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, estamos na Tua casa nesta hora, Senhor, e queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, e somente o Senhor sabe aquilo que passa dentro de nós. O Senhor é aquele que vê todas as coisas. O Senhor, nada fica escondido nem encoberto aos Teus olhos. Por isso, Pai de amor, nós queremos nessa hora nos arrepender dos nossos pecados. Queremos Te pedir perdão pelos nossos atos, pelas nossas ações, por aquilo que fazemos ou falamos que não Te agrada. Querido Deus, que possamos receber o Teu perdão nesta hora. Venha nos perdoar os pecados, venha purificar o nosso coração e venha nos levar a uma consciência de não pecarmos mais, de não tomarmos mais as mesmas ações, as mesmas atitudes, mas que o Teu Espírito possa nos levar a viver uma vida que Te agrade, a dizer palavras que agradem e glorifiquem o Teu nome. Somente com a Tua ajuda, Senhor, é que podemos viver essa vida que Te glorifique, Pai. Nos
Senhor, nós te pedimos nessa hora, nos ajude a viver uma vida santa, que glorifica o teu nome, Pai, porque nós sabemos que em Ti há perdão dos pecados, em Ti há renovo, a restauração na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma rápida reflexãozinha. Alguns questionam o porquê que eu permito que crianças participem da ceia do Senhor. E eu vou dizer uma coisa. E vocês me respondam as perguntas que eu vou fazer. No Antigo Testamento, as crianças faziam parte da aliança de Deus com o seu povo? Sim ou não? Sim. Tanto é que eram circuncidadas ao 8º dia. No Novo Testamento, quando Jesus ele ministra a ceia, e depois o apóstolo Paulo, usando o ensinamento de Cristo, ensina a igreja de Corinto a participar da ceia do Senhor. Ele fala de um contexto individual ou de um contexto comunitário em que as famílias se reuniam para a ceia do Senhor? Comunitário ou individual? E vocês conseguem conceber uma igreja em que todos participam da ceia do Senhor e as crianças não podem participar porque elas são pequenas? Eu não imagino isso. A outra coisa é que quando Jesus, ele diz, e também o apóstolo Paulo diz, a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, recorrentemente, será salvo tu e a tua casa. A própria promessa de Atos 2:39, esta bênção é para vocês e para os seus filhos. Exclui criança, sim ou não? Agora sim, uma criança pode ser cheia do Espírito Santo? Sim. Uma criança, se falecer agora, ela pode ir para o céu? Se uma criança recebe uma mesada, sei lá, de 100 mil reais, e chegar com 10 mil reais de dízimo para dar em qualquer igreja vai receber, sim ou não? Então quer dizer que ela pode ser cheia do Espírito Santo, ela pode ir para o céu, ela pode dar até o dízimo, mas ela não pode participar da mesa do Senhor. Mas ela não entende. Quem disse que o sacrifício de Cristo por nós requer o nosso entendimento prévio? A aliança é aquilo que Ele fez por nós antes de nós mesmos podermos participar dela. Essa é a razão pela qual eu não excluo as crianças da ceia do Senhor. Tá bom? Então, que às vezes eu percebo que alguns pais ficam assim: a ceia é sagrada. Sim. O que eu estou dizendo para o meu filho, quando ele estende a mão para a ceia do Senhor, é que ele é parte do corpo, assim como a Noemi é, como a Bia é, como o Zé Guido é, como cada um de nós somos. Tá? Mas assim, também ninguém é obrigado a deixar o filho tomar a ceia. Sim. Eu até diria para vocês: deixe as crianças vir a mim e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Quem que disse isso? Eita, nós, olha a criança lascada aí. Né? Olha a criança lascada assim, não. Então assim, eu respeito as igrejas que pensam diferente. Os pastores meus amigos que pensam diferente. Mas eu não arrisco pegar a ceia da criança. Eu não arrisco. Por último, já contei ele vezes aqui. A ceia passou por uma criança, eu conheço o pai e a mãe dessa criança, já não é mais criança. E quando passou a criança foi pegar a ceia, o pai disse assim: filho, você não pode, filha, você não pode. Ela olhou para a cara do pai e falou: o pai falou, o papai do céu disse que eu estou limpo. Está entendendo? Quem estaria mais apto para isso aqui? Elas ou a gente que é adulto? Vamos pensar nisso aqui? Agora, se temos um adulto incapaz, com algum tipo de retardamento mental, que é comum nós termos nas nossas igrejas, ele tomaria a ceia do Senhor? Ué? Quer dizer que o adulto incapaz, que não tem um entendimento daquilo, pode ser levado para a ceia. E a criança, ou o bebê, ou o pequeno, que não pode estender a mão para a ceia do Senhor. Irmãos, eu respeito todas as opiniões, mas eu não me dou direito ou de privar quem quer que seja a ceia do Senhor. Feliz os chamados para a ceia do Senhor. Se entrar alguém aqui, ó, cambaleando, bêbado, e ouvindo as instruções da ceia, e fazendo a sua oração, estende a mão para a ceia do Senhor. Os econômicos dessa igreja são orientados a não negar a ceia para ninguém, porque eu não sei o que passa no coração do bêbado. Deus sabe. E eu prefiro não arriscar. Tá bom? Então a gente vai participar do Senhor. Por conta do horário, a gente vai fazer assim. O Renatinho, o pessoal aqui
vão começar servindo do altar para frente. E aí você já pode tomar o cálice, comer o pão, devolver o cálice. A gente vai ceando enquanto nós... louvando e ceando, em nome de Jesus. O corpo do nosso Senhor Jesus, que foi partido por nós, e o sangue dele derramado por nós na cruz do Calvário, nos conserve para Ele mesmo, até que do alto Ele venha buscar a sua igreja. Comamos e sejamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem isso, diga amém. Vamos cantar, vamos celebrar assim o Senhor com alegria, porque Ele vive, Ele está aqui, e assim nós celebramos sua morte, sua ressurreição, até que Ele venha nos buscar, em nome de Jesus. Se eu vi
que todos os visitantes são bem-vindos em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, que voltem mais vezes, que voltem tantas vezes. É muito bom ter vocês com a gente aqui. Então, é a pipoca mesmo? Pipoca é nossa amiga de adolescência. Daí eu falei assim, será que é pipoca? Pipoca, você é muito bem-vinda, viu? Do seu lado ali, seus 2 filhos, uma moça e um rapaz. Vocês são bem-vindos, viu? Vocês sabem por que a sua mãe é pipoca? De uma vez estava lá no retré, lá no batiza, e o povo desceu e sua mãe dava uns pulos desse tamanho assim, aí virou Ana Paula Pipoca, para a glória de Jesus. Lembra desse negócio? Ele pulava, isso aí, glória de Jesus. Bom ter você aqui, Pipoca. Todos vocês que visitam a gente são bem-vindos em nome de Jesus. Rápidos avisos. Primeiro, o berçário está pronto, mobiliado e decorado. Então as mães com bebês podem usar o berçário sempre que quiserem. Ô Zé, depois você vem com a liderança dessa igreja aí, por acaso. Aí, de repente a gente colocar um monitor lá no berçário. Quando a mãe for amamentar, ela consegue ver o culto de lá. Não sei quanto isso custa, mas aí a igreja apoia isso. Amém? Então a gente dá dízimo e o monitor volta lá. É ou não é que? De repente aquele logo vai ter aí, vai ficar ó, uns trigêmeos lá. Um em cada TT e o Renato com a mamadeira ali e vendo lá do monitor. Então a gente coloca o monitor lá. Essa é uma coisa. A outra coisa, dia 17, sábado, sem ser o próximo, o outro, nós teremos uma festa para as crianças aqui, com a temática de circo, coisa de circo. Então, sábado à tarde, dia 17, marca esse dia. Mais uma coisa, todos os casais, casados, namorados, tipo no fumar, estão convidados para sábado, 7h30 da manhã. Não, é da noite. A gente tem um encontro de casais aqui, continuação do encontro do primeiro semestre. A gente vai falar sobre promovendo a reconciliação. Então vocês vêm, é bom a gente poder ouvir e trocar experiência. Todos os casais, casados, namorados, noivos, tipos do fumar, podem vir para esse encontro sábado, 7h30 da noite. Os demais avisos estão no nosso boletim, estão no nosso site. Irmãos, quando a gente posta, tipo hoje à tarde, a mensagem do Paulo estará postada lá no Facebook e no site. A gente não posta para fazer ibope, a gente posta para compartilhar a palavra de Deus. Então quem tiver rede social e tal, replica a mensagem. Porque se dos seus, sei lá, X amigos, alguém ouvir essa mensagem, valeu a pena todo o nosso esforço de colocar tudo lá na rede. Tá bom? Eu acho que é só isso, né? É só isso. Então tá bom, nós vamos orar. Lembrando que o pastor Fábio está fora de São Paulo, trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Não é pastor, não está fora de São Paulo, então, orando pela vida dele. A Maria Marcela foi visitar a sua irmã, que teve 2 infartos, mas já está melhor. Então ela está fora de São Paulo hoje. Por isso, o pai do Alexandre Carvalho, sogro da Thelma, até a montaria está dizendo da mão Thelma. Está em casa, para a glória de Deus, passou maus bocados com hemorragia, no UTI lá na São Camargo, mas está em casa, para a glória de Deus. E eu peço o seguinte, irmãos, no boletim tem o telefone dos pastores. Se você tem uma oração, alguma urgência, não hesite em avisar a gente, porque se a gente não tem uma bola de cristal, né? A gente não é do Revelation, a gente não consegue, então avise para a gente poder orar, a gente poder compartilhar com a igreja em nome de Jesus. Tá tudo bem? Eu pensei que fosse minha gagueira, mas eu não sou gago, eu não carrego. Som. Olha, tem até mais unção na bola. Vamos dar a mão para quem está do nosso lado. Nós vamos encerrar. Valeu a pena ter vindo aqui hoje? Amém? Que Deus abençoe e dê a vocês uma semana de vitória. Faça da casa de vocês um lugar de adoração. Faça da casa de vocês um lugar de bênção. Faça do trabalho de vocês um campo missionário. Faça do trânsito um lugar onde você pode ser cheio do Espírito Santo. Use o dedo só para dar joia. Não use para outra coisa. E da sua boca só sai a palavra de bênção, não sai a palavra de maldição. Que Deus te abençoe na condução da sua casa, na educação dos seus filhos, na administração do seu dinheiro. Que a gente viva o evangelho de verdade, viva a fé e não viva a crença. Eu estou de picoar cheio
Miquá é paciência, irmãos. O povo dos Miquá cheio de religião, de religiosidade. Deus vai levantar um povo santo, um povo que ame. E as pessoas precisam saber que Deus as ama. E vão saber, sabe como? Através de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Ao final do culto, eu preciso fazer uma consulta urgente para a junta administrativa, tá bom? Então a junta não vai embora sem antes falarmos. Nós estamos encerrando esse culto, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa reunião. Obrigado pelo louvor, pela certeza que nós temos do teu cuidado conosco, porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, a gente tem esperança de que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque o Senhor vive. As tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que nos será revelada. Porque o Senhor vive. A gente pode passar por aflição, mas a gente tem a certeza que o Senhor venceu o mundo. Porque o Senhor vive. A gente sabe que também nós viveremos com o Senhor eternamente, diz a tua palavra. Nos ajude a viver essa vida de fé, não uma vida de crença. Nos ajude a amar ao Senhor sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Ajuda essa igreja, como a pastora Débora orou aqui na ceia, a andar em santidade, uma vida de santidade. Ser santo não é ser bicho do outro mundo, não é ser alienígena. Ser santo é buscar todos os dias viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer para nós. Que a gente possa pensar nisso, que a tua palavra frutifique no nosso coração e que a gente também propague essa palavra. Abençoe cada pessoa aqui, cada família representada, cada visitante. Eu te peço uma bênção especial por esses irmãos que vêm lá do outro lado do mundo, ou vêm para cá do outro lado do mundo, para cultuar e adorar juntamente conosco aqui, Senhor. Que a tua bênção seja sobre eles. Abençoe os enfermos da igreja, abençoe aqueles que estão desanimados na fé, nos move para alcançarmos essas pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu não sou apóstolo, a bênção apostólica diz o seguinte: as mulheres, elas estão com uma outra programação durante a semana. A gente fez uns test drive aí, para ver se o negócio ia dar certo, e parece que está dando certo. Além da reunião de quarta-feira à tarde aqui na igreja, as irmãs estão fazendo cultos nos lares. Quem está tocando esse barco é a Valesca. Levante as suas mãos, Valesca. Isso. É a Valesca. Então, assim, procure a Valesca, porque quinzenalmente a gente está fazendo esse tipo de reunião. Só que eu estava pensando no seguinte, Valesca: nós podemos fazer mais que uma reunião. Por exemplo, para as irmãs que moram para o lado de lá, de repente, se a Noemi encontra um espaço na agenda dela, né? Aí então, do lado de lá, Laneide, Ivonete, Edna, Márcia, Noemi, Kézia, assim, eu não sei. Então a gente de repente multiplica essas reuniões. Mas no momento a Valesca está tocando, então você mulher, assim, para as mulheres casadas ou as mulheres adultas, né? Então procure, é uma promoção a mais. Então a Valesca está por aí, essa moça loira do lado desse bonitão, o topete bonitão aí do lado, né? E aí tem a informação com elas, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos receber a bênção dada pelos apóstolos que a gente repete aqui, tá bom? Irmãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, e sobre vocês permaneçam hoje, amanhã e para todos sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Tudo bem. Valeu, Mica.